do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Eis que eu envio o meu anjo diante de ti, o qual preparará o teu caminho. Como já falamos em outra oportunidade, caros católicos, a Igreja nos dá como exemplo, no tempo do Advento, o profeta Isaías, modelo de oração e súplica. Nos dá como exemplo também São João Batista, modelo de penitência, e finalmente Nossa Senhora, modelo de humildade. Hoje consideremos um pouco mais e melhor o precursor, São João Batista. Consideremos a partir das palavras do Salvador no Evangelho. Antes de tudo, porém, devemos deixar claro que São João Batista envia seus discípulos para perguntar a Jesus se ele é o Messias, não porque ele mesmo, João Batista, duvidasse, mas ele envia seus discípulos que ainda estão muito apegados à sua pessoa, para que pessoalmente comprovem que Jesus é de fato o Messias. Não podia aquele cuja missão dada por Deus era anunciar o Messias desde o ventre da sua mãe, confundir-se e ter dúvidas em momento tão importante. É por caridade para com os seus discípulos que São João Batista os manda fazer essa pergunta a Jesus. E Nosso Senhor responde com clareza, mostrando que cumpre todas as profecias relativas ao Messias. O Messias vai fazer os cegos verem, os coxos andarem, os leprosos serem limpos, os surdos ouvirem, os mortos ressuscitarem e os pobres de espírito serem evangelizados. Nosso Senhor Jesus Cristo não faz outra coisa, literalmente, mas também espiritualmente. Ele cura a cegueira com a luz da verdade, que é Ele mesmo. Ele cura os coxos, dando força para as almas poderem andar na vida espiritual com a sua graça. Ele limpa os leprosos, perdoando os pecados dos arrependidos. E assim por diante. Nosso Senhor provou por todos os meios que é o Messias, o Salvador prometido. Provou por todos os meios que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Provou cumprindo as profecias messiânicas anunciadas em todo o Antigo Testamento. Provou pelos milagres que operou. Provou pela celestial doutrina que ensinou e pela vida perfeita que levou nesse mundo. Voltemos, porém, caros católicos, à figura do precursor. Nosso Senhor diz que São João Batista não é uma cana agitada pelo vento. E, de fato, o precursor não muda segundo as conveniências, mas é estável na fé e no cumprimento de sua missão. A cana agitada pelo vento vai de um lado para o outro conforme a direção do vento. Ela se contorce e se submete ao vento. São João Batista, ao contrário, permanece fiel. Por vaidade, ele poderia ter dito que era o Messias quando os chefes dos fariseus e os chefes dos sacerdotes perguntam para ele se ele era de fato o Messias. Ele poderia ter cedido ao pensamento e à insistência de alguns de seus discípulos que tinham inveja do Evangelho de Jesus Cristo. Ele poderia ter mudado suas palavras e sua doutrina diante da prisão e diante de sua condenação à morte por Herodes. São João Batista resistiu ao orgulho, à vaidade, ao respeito humano e ao medo da morte. Continuou inteiramente fiel, não como uma cana agitada pelo vento, inconstante, mas firme como um cedro do Líbano. Assim devemos ser, caros católicos, se quisermos que nasça e que permaneça em nossa alma Jesus Cristo. Devemos permanecer firmes na fé católica
que recebemos de Cristo e que nos é transmitida pela Igreja sem alterações. Não devemos ceder às pressões do mundo, aos ventos do mundo que sopram violentamente, tentando quebrar a nossa alma, querendo levá-la ao pecado, querendo quebrá-la então como quebra as árvores. Não devemos ser levados na mesma direção que o mundo, mas devemos levar o mundo para a Santíssima Trindade, para a Igreja. Não devemos ceder aos diversos lobbies da cultura de morte contra a família, em favor do aborto, das uniões homossexuais e outras coisas. São João Batista foi decapitado por ter defendido a indissolubilidade do casamento, denunciando o adultério de Herodes. Não devemos ceder um só jota na doutrina católica e na sua moral. Na época de Nosso Senhor, ninguém se interessava em ir ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Hoje, ninguém vai se interessar por Nosso Senhor Jesus Cristo se os membros da Igreja são como uma cana agitada pelos ventos da mentalidade moderna. Se os pastores da Igreja seguem o mundo, ninguém se interessará pela Igreja, pois ninguém procurará uma cana agitada pelo vento. Se, ao contrário, os pastores da Igreja permanecem firmes, as pessoas buscarão a Igreja e voltarão a ela como o filho pródigo. Também na nossa vida cotidiana, caros católicos, devemos ser estáveis, firmes, para não cedermos aos ventos do mundo, aos ventos da vaidade, do respeito humano, do medo. São João Batista não é uma cana agitada pelo vento. São João Batista é um homem, então, vestido de roupas delicadas, tampouco nos diz Nosso Senhor. Essa imagem das roupas delicadas significa as três concupiscências: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e concupiscência da soberba. São João Batista não se entregava à intemperança no comer ou contra a castidade, não se entregava à concupiscência da carne, não se entregava à cobiça ou apego desordenado aos bens desse mundo, não se entregava então à concupiscência dos olhos, tampouco se entregava ao orgulho, à concupiscência da soberba. Era ele, São João Batista, um homem mortificado, penitente. Desapegado das coisas desse mundo, preocupava-se unicamente em anunciar o Messias, em preparar os caminhos para a vida dele e para a vida pública de Cristo. Utilizava as coisas desse mundo somente em vista de Cristo, para preparar-lhe os caminhos. São João Batista, humilde, sabia exatamente o seu lugar, a sua missão. Não é ele o Messias, não é ele o esposo, ele é o precursor e o amigo do esposo. Ele sabe que deve diminuir para que Jesus Cristo possa crescer. São João Batista não usava roupas delicadas. Isso serve também de lição para os homens, pessoas do sexo masculino de nosso tempo. Muito se fala, com razão, do feminismo, que destrói a feminilidade e a verdadeira dignidade da mulher, que é a de ser mãe, de educar os filhos. Fala-se menos do fato de que também a masculinidade é bem atacada atualmente. A mulher se masculiniza e o homem se feminiliza. Já não ocupa o homem o lugar que lhe é devido no seio da família, de chefe da família que deve governar, mas nunca como um tirano deve governar ao contrário para o bem da esposa e dos filhos. O homem se tornou hoje efeminado, tendo cada vez menos domínio sobre suas paixões. Vemos bem concretamente na prática a perda da virilidade em muitos dos homens e rapazes de nossos dias.
dominados pelos sentimentos, preocupados em demasia com as roupas, preocupados em se ornar, brincos, anéis, pulseiras, colares e outras coisas, preocupados em excesso com a aparência, cabelo, unha, preocupados em chamar a atenção, escravos de filmes, músicas e livros que tiram a força da alma. Fala delicada, afetação nos gestos, nos comportamentos. Todas coisas indignas de um homem, indignas da masculinidade, mas o que não deve levar, evidentemente, ao desalinho. Ornar-se de modo moderado, com brincos, anéis, colares, ou na própria aparência, no cabelo, por exemplo, diz respeito à mulher e não ao homem. E tudo isso que acabamos de dizer, muitas vezes acontece mesmo dentro da igreja, essa feminilização do homem, porque se confunde a religião com o sentimentalismo. A religião e a devoção, caros católicos, não são um sentimento ou um sentimentalismo, não são algo açucarado. Como nos diz o Salmo 30, viriliter age, age virilmente. É preciso retomar também a virilidade dos homens na sociedade, além da feminilidade das mulheres. Virilidade que não se confunde com rudeza nem grosseria, e ainda menos com a satisfação de más inclinações. A verdadeira virilidade existe quando o homem domina as suas paixões, guia-se pela razão iluminada pela fé, trata as pessoas com justiça e com urbanidade, com educação, quando ele veste-se em conformidade com seu estado, sem exagero. A virilidade existe quando o homem exerce bem o seu papel na sociedade e na família, em vista do proveito de sua esposa, que é sua companheira de vida, e em proveito de seus filhos. É viril aquele que cumpre bem os seus deveres de Estado. Eis um dos segredos e dos aspectos essenciais da santificação e que é tão negligenciado. Cumprir os deveres de seu estado de vida, como pai de família, como esposo, como trabalhador. Como São João Batista, o homem não deve, portanto, se vestir com roupas delicadas que significam a falta da virtuosa virilidade. Nosso Senhor diz também que São João Batista é mais do que um profeta. Ele é um anjo que prepara o caminho para o Messias. De fato, São João Batista não é um simples profeta, mas aquele que prepara imediatamente a pregação do Evangelho. Sendo assim, deve ser mais semelhante a um anjo do que a um profeta. Um anjo pela fé profunda que lhe invade a inteligência, dando-lhe um conhecimento de Cristo semelhante ao conhecimento que os anjos têm dele no céu. Um anjo pela firmeza com que combate o demônio e a mentira, em particular a firmeza na defesa que faz da santidade do matrimônio. Um anjo pelo desapego dos bens desse mundo, usando-os sempre para melhor servir a Deus. Um anjo pelo desprezo de uma vida mundana. Um anjo pela sua pureza, pela sua castidade, adquirida e conservada com orações, com mortificações, com a fuga das ocasiões de pecado. Os pecados contra a pureza, que são também um indício de um homem efeminado. Muitas vezes se pensa que viril é aquele que comete pecados contra a castidade, mas não. O que comete esses pecados deixa-se levar pelas suas paixões com fraqueza. Não tem domínio sobre si mesmo. O viril tem domínio sobre si, sobre suas paixões, como dissemos. Ele consegue, com a graça de Deus, ordenar tudo a Deus. Eis então, caros católicos, São João Batista,
que deve nos servir de exemplo e a quem devemos recorrer para nos prepararmos bem para um santo Natal. Procurem fazer uma confissão em preparação para o Natal, uma boa confissão é evidente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.